Oi, tudo bem? Sou a professora Vanessa Siqueira, da EMEI Benedito Castrucci, e estou aqui um pouco para conversar com vocês em relação a como foi esse processo pedagógico em relação a esse período em casa, né? Nós estarmos em casa lecionando em teletrabalho. No início, quando fomos informados que a escola iria fechar, acredito que a nossa maior preocupação nos primeiros dias foi como as famílias estavam, né? Se estavam bem, se estavam seguras, né? Se as famílias podiam estar em casa como nós estávamos, né? Cuidando dos seus filhos, protegendo. Mas o tempo foi passando e a gente não retornou. E durante esse momento a gente pôde organizar grupos de estudo, né, mediados pelo coordenador Clécio. E nesses grupos de estudo fomos começando a traçar caminhos, né, de como seria essa retomada de contato com as famílias, né, de como estaríamos propondo aulas, propondo atividades onde as famílias lá na casa deles pudessem realizar com as crianças, de forma que a gente continuasse mantendo essa interação, sem saber quando iríamos voltar para a escola. Então, criamos o grupo do WhatsApp institucional, né? Então, por meio do WhatsApp, a gestão disparava recados, né? E também disparou esse primeiro convite para que nós pudéssemos criar o Facebook da escola. Nesse momento, o grupo ficou um pouco em dúvida, né, de como seria esse formato, né, de se expor, né, expor seu rosto, né. Então alguns começaram a propor atividades só com as mãos, outros só com a voz, né, outros tiveram ajuda de filhos para poder desenvolver atividade. Aos poucos nós fomos tentando se encontrar, né, cada um dentro do seu limite, cada um dentro do que acreditava ser importante. E nesse processo de decidir o que fazer, né, quais caminhos seguir, o coordenador ia nos ajudando, né, a pensar, né, nos eixos importantes, né, questões que nós não poderíamos abrir mão, a questão da brincadeira, dos jogos, né, da motricidade, dos temas, né, das contações de histórias, das culturas, da formação do povo brasileiro, do que estava acontecendo em torno naquele momento, tanto as questões de saúde, como questões como desmatamento, por exemplo. Então, o tempo todo nós ficamos tentando fazer esses elos de ligação, né, dentro do contexto do currículo da educação infantil, que a Prefeitura de São Paulo está alicerçada. As atividades não foram fáceis, né, de serem criadas, de serem expostas, né, e também não foram fáceis de serem elaboradas no sentido das edições, dos vídeos, né. As questões tecnológicas pesaram muito pra gente, em alguns momentos houve desespero, né, por não termos muitas ferramentas em casa, né, gravar, filho passando, cozinhando, o vizinho construindo. Então todas essas questões estavam ali, né, no nosso dia a dia, e tudo isso, né, mexendo aqui na nossa mente. E as reuniões de grupo também fortaleciam muito as nossas retomadas, as nossas ideias, né, o grupo sempre colocando um mais para cima, né, na hora que as coisas apertavam. Eu acho que a questão emocional sempre esteve muito atrelada nesse momento, né, tanto da motivação, do que fazer, do que propor para as crianças, quanto nas questões da ansiedade desse não retorno, né. Outra questão também muito importante para a gente destacar nessas questões pedagógicas foi o momento do Classroom, né? Então, quando o Classroom passou a acontecer, oficializando assim as nossas ações, o nosso horário de trabalho, né? Percebemos que as famílias não aderiram, né? As famílias mais participam do Facebook do que no Classroom.
embora ainda estamos disparando o WhatsApp, ainda estamos tentando explicar para as famílias como acessar, como fazer uso dessa ferramenta, né? Eles ainda estão bem distantes. Poucas crianças participam. Lá na plataforma a gente consegue ver a atividade, a gente consegue ver o vídeo, a foto, a gente pode comentar, a gente pode tirar dúvidas da família, né? Orientar outros tipos de recurso para fazer a adaptação da atividade. Então foi uma ferramenta bem estruturada, mas que não chegou às famílias, né? Acredito que seja pelas questões econômicas mesmo, de ter acesso, de ter dado móvel, né, de ter uma memória no celular, né? Nós mesmos muitas vezes precisamos aumentar os nossos pacotes de internet, nós precisamos ficar pagando coisa do celular, porque celular que não aguenta um aplicativo, não consegue editar o vídeo, enfim. Se nós tivemos essas dificuldades tecnológicas e financeiras, né, o que dirá as famílias. E voltando ainda, né, no Classroom, nós nos dividimos nos grupos de estudo e também para fazer os cronogramas das atividades. Então, manhã, intermediário e tarde, né? E aí, nessas conversas, nessas trocas do que fazer, onde nós já estávamos bem engajados, bem inteirados, né? Já estávamos mais envolvidos juntos como uma equipe, embora reuniões separadas, né, por turno. Eis que o Classroom tira, né, exclui os professores do intermediário. E aí fica só uma sala, né, a sala das pontas. O horário estendido, mas só com uma sala, né? Então, o que aconteceu? As professoras do intermediário, que são umas lindas, né, tiveram a ideia apoiada na proposta da SME com as histórias, mas a ideia de pensar na história que é gostosa de ouvir, né? Uma história para deleite, para uma história que dê vontade de imaginar, de criar, uma história que traga para a família esse momento de estar junto, de ouvir, né? De retomar questões emocionais mesmo desse momento de leitura, né? De aconchego. E acho que a proposta delas foi bem rica, bem dificultosa, né? Porque tinham que pensar em uma atividade por dia, uma leitura por dia. Então, selecionar livro, editar e fazer todo esse processo foi muito difícil para elas, né? E nós continuamos com os horários das pontas, com as postagens e cronogramas seguindo agora com a participação das professoras de módulo e readaptadas, né? Então, fazia uma atividade. Por exemplo, eu sou professora do Infantil 2 da tarde, mas a minha atividade não era para a minha sala apenas, né? Ela era para a escola, então as atividades sempre pensadas num todo. Então, a atividade que eu postava lá no Facebook, a atividade que eu postava na plataforma, a atividade que a professora da manhã também postava. E assim íamos pensando juntas, fomos definindo temas, assuntos, né? O que a gente não podia abrir mão nos eixos de aprendizagens, o que a gente queria muito que fosse vivenciado em casa com as famílias, o que usasse poucos recursos de material, o que fosse possível e o que fosse bom de conviver, né? E que as famílias pudessem conduzir em casa com as crianças. Então, esses foram nossos maiores olhares, né? Material, diminuir o número de material para uso de atividade, trazer os temas importantes nas atividades, trabalhar com textos de aprendizagens, né? Seguir também o caderno Trilhas de aprendizagem com as propostas que vieram já nesse caderno. Então, tudo isso foi se encaixando e foi formando o nosso trabalho. Dificuldades tecnológicas, dificuldades emocionais, ansiedade de volta ou não, tudo isso misturado com a vontade de estar junto com as crianças e de trazer um mínimo, mas um mínimo com qualidade e com muito compromisso em relação às postagens. A gente sentia que em cada atividade postada, né, a gente primeiro olha lá no Facebook, né, apoia o professor, apoia a colega, mas a gente sempre sentia isso, né, as atividades pensadas, muito, muito bem estruturadas, né,
E um pouquinho lá do que está na atividade, a gente já lembrava da gente lá na escola com as crianças, de como era com eles, com o som do barulhinho deles, né? Eles cantando, falando, enfim. Eu acredito que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para o coordenador, não foi fácil para as professoras de intermediário, para as professoras das pontas, para as professoras de módulo e readaptadas que neste momento assim voltaram a planejar atividades, né? E são todas também umas lindas que fazem tudo com muito zelo, muita empolgação e sempre junto com o grupo. Enfim, esse foi o nosso processo, né? Um resumo muito rápido do nosso processo pedagógico, tudo por eles, né? Pelas crianças. Infelizmente ainda estamos separados, mas por uma questão de vida, né? E queremos agradecer a todos, né? As famílias, os alunos que estiveram conosco nesse momento e que não nos abandonaram, né? A gente fala para os pais do Classroom, não sobe não, né? Aparece aí amanhã, vem comentar a atividade, não me deixa sozinho, né? Porque muitas vezes é assim que nós nos sentimos, sozinhos. E é isso. Agora vamos ver uns vídeos de atividades devolutivas de Classroom e fotos dos registros das crianças, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Tá faltando ter gravado nada.